Seja bem-vindo ao mundo marcial. Durante séculos, o combate corpo a corpo foi moldado por uma única necessidade: resolver a luta rápido. Antes de regras, antes de pontuação, antes de esportes, existia apenas eficiência. Desde os primeiros conflitos tribais até os campos de batalha modernos, a sobrevivência sempre dependeu da capacidade de neutralizar uma ameaça no menor tempo possível. Não havia espaço para trocas longas, movimentos estéticos ou estratégias prolongadas. O corpo humano precisava aprender a agir sob pressão extrema, quando o erro custava caro. E poucas artes marciais levaram isso tão a sério quanto o sambo. Criado em um contexto onde o combate real era uma necessidade diária, o sambo surgiu como uma resposta direta às exigências do campo militar e da segurança estatal. Ele não foi concebido para entretenimento, nem para agradar espectadores. Foi moldado para funcionar quando tudo dá errado. Criado para soldados, agentes de segurança e combatentes reais, o sambo não foi feito para impressionar. Foi feito para funcionar sob pressão. Hoje, você vai conhecer 12 técnicas de sambo extremamente rápidas e devastadoras. Técnicas que não dependem de força bruta, mas de tempo, explosão e controle absoluto. Se você treina artes marciais, luta, MMA, ou simplesmente quer entender por que o sambo é tão temido, esse vídeo vai mudar sua visão sobre combate. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Queda com pegada corporal. A queda com pegada corporal é uma das quedas mais características do sambo porque elimina quase todas as variáveis do combate em pé. Diferente de sistemas que dependem de distância, timing longo ou entradas complexas, o sambo trabalha com o princípio da supressão imediata do espaço. O sambista fecha a distância de forma agressiva, envolve o tronco do adversário e cola o próprio corpo ao corpo do oponente, anulando espaço, mobilidade e reação. Nesse ponto, a luta deixa de ser uma troca de golpes ou uma disputa atlética. Ela se transforma em uma disputa de estrutura corporal. Força bruta deixa de ser o fator principal. O que passa a decidir o resultado é o alinhamento do corpo, a posição do quadril e a capacidade de deslocar o centro de gravidade do adversário. O segredo está no controle do quadril e da postura. Ao pressionar o peito contra o oponente, baixar o próprio centro de gravidade e deslocar o peso de forma lateral ou diagonal, o sambista cria uma situação onde o adversário perde completamente a base. As pernas continuam no chão, mas o corpo já não está equilibrado. A queda acontece não porque o adversário foi levantado, mas porque não tem mais onde apoiar o próprio peso. Essa técnica é devastadora porque funciona contra adversários mais fortes, funciona em curta distância e reduz drasticamente o risco de contra-ataque. Não há espaço para defesas complexas. Não há tempo para ajustes. No sambo, essa queda raramente vem sozinha. Ela costuma ser seguida imediatamente por controle no chão, imobilização ou finalização rápida, mantendo a pressão contínua e impedindo qualquer recuperação. Varredura de perna. A varredura de perna é uma das técnicas mais eficientes do sambo justamente por parecer simples demais. Enquanto muitas artes marciais valorizam projeções amplas, movimentos grandes e quedas visualmente impressionantes, o sambo prefere algo muito mais pragmático: retirar o apoio do adversário no momento certo. O sambista entra no corpo, pressiona a parte superior, tronco, ombros ou quadril, e, ao mesmo tempo, bloqueia, empurra ou varre a perna de apoio. O movimento acontece em sincronia, criando um colapso completo da estrutura corporal. O cérebro do adversário ainda tenta reagir, mas o corpo já caiu. O que torna essa técnica tão rápida é o timing absoluto. Ela acontece no exato momento em que o peso do oponente está mal distribuído, durante um avanço, um recuo, um soco ou até uma tentativa de clinch. É comum que a varredura de perna seja usada após um empurrão, durante uma tentativa de ataque do adversário ou logo após um golpe curto que força uma reação instintiva. No sambo, cair significa perder segundos preciosos, e segundos são tudo. Cada segundo no chão é uma oportunidade para controle, pressão ou finalização. Chave de tornozelo. A chave de tornozelo no sambo é aplicada de forma direta, objetiva e sem excesso de ajustes. Enquanto alguns estilos priorizam posições longas e estabilizações antes de finalizar, o sambo ensina o praticante a atacar imediatamente qualquer articulação exposta. O tornozelo é uma articulação frágil. Ele foi projetado para mobilidade, não para suportar torções extremas ou pressão contínua aplicada em alavanca. No sambo, essa chave costuma surgir logo após uma queda, durante uma tentativa de fuga ou quando o adversário tenta se levantar apressadamente, expondo a perna sem controle. A pressão não vem apenas dos braços. Quadril, tronco, peso corporal e pegada trabalham juntos, criando uma alavanca extremamente eficiente. O resultado é uma finalização rápida, muitas vezes antes que o adversário compreenda completamente a situação em que se encontra. Chave de joelho.
A chave de joelho é uma das técnicas mais temidas do sambo porque ataca diretamente a capacidade de locomoção. O joelho é essencial para levantar, girar, resistir, correr e reagir. Quando essa articulação é comprometida, toda a estrutura do corpo entra em colapso. No sambo, a chave de joelho é aplicada de forma explosiva, geralmente durante transições, quedas ou momentos de trocas rápidas de posição. O adversário ainda está tentando se reorganizar quando a articulação já está sob pressão. A extensão além do limite natural ativa imediatamente os mecanismos de defesa do corpo. A dor é intensa, mas o maior impacto é psicológico. O adversário percebe que perdeu completamente a capacidade de continuar. Sem joelho funcional, não há continuidade de combate. Chave de braço. A chave de braço no sambo não é uma técnica isolada. Ela faz parte de uma sequência lógica de controle e punição de erros. O sambista não caça o braço do adversário. Ele cria a situação onde o erro se torna inevitável. Durante uma queda, uma defesa mal posicionada ou uma tentativa instintiva de apoio no chão, o braço se estende além do ideal. Esse é o momento exato em que o sambista age. Com um giro rápido do corpo, a articulação é isolada e a pressão começa imediatamente. O peso do corpo é usado como alavanca, reduzindo a necessidade de força muscular. No sambo, não há tempo para ajustes longos. É controle imediato ou finalização. Trocas rápidas de posição. As trocas rápidas de posição são momentos que, para um observador comum, parecem puro caos. No sambo, esse caos é treinado. Enquanto muitas artes marciais buscam estabilizar posições antes de atacar, o sambo ensina o praticante a se mover continuamente, criando confusão, desorientação e erros no adversário. Mudanças rápidas de base, giros de quadril, trocas de ângulo e pressão constante fazem com que o oponente nunca tenha certeza de onde está ou para onde deve reagir. O objetivo não é dominar uma posição fixa, é forçar o erro. E quando o erro surge, a finalização vem logo em seguida. É caos, mas controlado. Entrada de varredura mais continuação. Essa técnica representa de forma perfeita a filosofia do sambo. A varredura não é o fim da ação. Ela é apenas o começo. O sambista derruba o adversário e acompanha o movimento desde o primeiro instante, caindo por cima, mantendo contato corporal, pressão constante e controle de espaço. Isso elimina qualquer chance de recuperação. Não há espaço para rolar, não há tempo para levantar e não há oportunidade para contra-ataque. No sambo, a continuidade é tudo. Cada movimento leva diretamente ao próximo, criando uma sequência fluida e inevitável. Pressão de cima mais imobilização. Antes de finalizar, o sambo ensina algo essencial: controle psicológico. A pressão de cima não serve apenas para imobilizar fisicamente. Ela serve para desgastar mentalmente. Peso bem distribuído, quadril baixo, controle do tronco e da cabeça fazem com que o adversário gaste energia constantemente tentando escapar. Enquanto isso, o sambista permanece calmo, econômico e paciente. Quando o movimento do oponente diminui, a finalização deixa de ser uma opção. Ela se torna uma consequência natural. Soco de combate sambo. No combate sambo, o soco não é usado para trocas longas ou disputas de resistência. Ele tem uma função clara: criar reação. Um soco curto, direto e bem colocado quebra o ritmo do adversário, força a guarda a subir ou provoca um recuo instintivo. É nesse momento que a queda acontece. No sambo, cada golpe tem propósito. Nada é desperdiçado. Chutes curtos e funcionais. Os chutes do sambo são baixos, rápidos e precisos. Eles atacam pernas, quadril e tronco, interferindo diretamente na base e no deslocamento do adversário. O objetivo não é nocautear, é interromper movimento. Uma base instável é uma base condenada. Golpes no clinch com joelhadas. No clinch, o sambo se torna sufocante. Joelhadas curtas, pressão constante e controle de cabeça impedem que o adversário respire, se organize ou recupere postura. Cada golpe serve para cansar, quebrar postura e preparar a queda. É combate próximo, direto e extremamente eficiente. Golpes no chão. Após derrubar, o sambista mantém o adversário ocupado. Os golpes no chão não são caóticos. Eles são calculados, precisos e estratégicos. Servem para forçar defesa, limitar movimentos e abrir espaço para finalizações ou imobilizações definitivas. É o encerramento lógico do controle. O sambo não foi criado só para campeonatos. Foi criado para controle rápido, decisão imediata e domínio total. Cada técnica que você viu hoje segue o mesmo princípio: resolver a luta antes que ela se prolongue. É por isso que o sambo influenciou o MMA moderno. É por isso que soldados, lutadores e operadores respeitam esse sistema. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Comente qual dessas técnicas você considera a mais devastadora. E se inscreva para continuar explorando o verdadeiro mundo do combate. Aqui é o Mundo Marcial,
onde técnica, história e realidade se encontram. Até o próximo vídeo.